Olá, nós somos o podcast Jovens em Pauta. E hoje nós estamos com um convidado especial, nosso diretor Delaney. Bom dia. Primeiramente, a gente queria saber quais são suas formações. Eu sou formado em Educação Física, pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Tenho especialização em Pedagogia da Educação Física, também pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. E fiz o programa PDE, que é o que vale como se fosse um mestrado para a Secretaria Estadual de Educação do Estado do Paraná. Uhum. E como foi essa transição de ser professor para se tornar diretor? Então, isso eu nunca almejei ser diretor. E há 4 anos atrás, quando estava a gestão anterior do diretor Cadu, na época a professora Tailene e o professor Daniel, quando acabou a gestão deles, o professor Daniel se retirou. E daí eles me fizeram um convite para ficar por 6 meses até a próxima eleição, que seria 6 meses após a desistência do professor Daniel. Nesses primeiros 6 meses que eu fiquei com eles, teve a eleição, daí logo após teve a eleição, nessa eleição a professora Tailene também se retirou, e a gente fez um convite para a professora Sarita entrar na nossa chapa, que era a chapa única. E então, como eu falei, não tinha pretensão nenhuma, mas quando fiquei 6 meses, o Cadu veio pedir para mim se eu não encararia essa com ele, então eu entrei. Estamos aí já há 4 anos, há pouco tempo já de acabar a nossa gestão. E o diretor lembra da primeira experiência em sala de aula, ainda como professor? Lembro, sempre lembro quando eu entrei, foi ali onde hoje é a sala dos professores. Ali era uma sala de aula no 6º ano. E na época eu estava no segundo ano da faculdade, então eu entrei ali com o 6º ano, já imaginando que um dia alguém ia me fazer essa pergunta, né? Daqui 20, 30 anos, qual foi a minha primeira turma? Então foi no 6º ano, e a sala foi aqui no Colégio Santo Antônio, ali onde hoje é a sala dos professores. E quais são os maiores desafios que o professor acha nessa profissão de ser o diretor? Na direção, então. Quando eu entrei, quando a gente entra na direção, a gente entra de paraquedas, não faz curso, não faz formação nenhuma. Então, quando eu entrei, a condição de eu entrar foi que eu fizesse um curso no próximo ano. Então, eu já fiz vários cursos, a gente faz cursos online. Até ontem, sexta-feira, eu estava numa formação ali em Ipiranga. Então, a gente está semanalmente se aperfeiçoando quanto a isso. E os desafios, eles vêm diariamente. Agora mesmo, antes do podcast, bateram aqui na porta para resolver um problema que apareceu de uma aluna, né? Hoje ainda tiramos um problema com alguém dos agentes, né, que são o pessoal da limpeza. Diariamente a gente tem problemas com pais, né, com pais ligando. É um leque de pessoas que a gente trabalha. A cobrança vinda da secretaria, a gente hoje está aqui no colégio com o tutor. O que é o tutor? Então tem a Secretaria de Educação, que tem seus núcleos de educação, né, por regiões, e cada núcleo tem um tutor que vai trabalhar com a escola. Ele que fica de olho na frequência dos alunos, de todas as plataformas que vocês têm, né, desde a redação, o Leia Paraná, o Matic, o Quizzes. Então eles ficam em cima dos dados e a gente tem que estar cobrando os professores em cima disso. Então, hoje em dia, após a pandemia, quando entrou a tecnologia e entrou para ficar, a gente não vai conseguir mais tirar a tecnologia da educação da sala de aula. Então, o nosso maior problema, nosso maior foco hoje é nessas cobranças que vem lá de cima quanto às plataformas. E a frequência escolar, que é o ponto principal da CL. Sim. A gente vê que tanto as pedagogas quanto os diretores estão quase todos os dias batendo na porta por questão de frequência. E as plataformas realmente. E são muitas responsabilidades, né? Ser um diretor. Como que o diretor lida com essas responsabilidades? Então, a gente tem, como eu falei, esse tutor que está, né, sempre nos vigiando, entre aspas, né? Que ele é cobrado também da chefe do núcleo, e a responsabilidade ela é total, né? Eu estou à noite
aqui no colégio de manhã e noite, né? Mas eu estou à tarde em casa recebendo, né, demandas da manhã, da noite, geralmente de pais, né? Que para eles a gente está na direção manhã, tarde e noite, para resolver alguns problemas, para que nessa semana a gente está com, essa semana vai ter a vacinação na escola. Então, foi mandado uma ficha, né, você deve ter recebido, para os pais preencherem. Então, tem pais que entendem, tem pais que não entendem o que é a ficha. Eu não quero que vacine, então é só assinalar que não quer que vacine, né? Então, a demanda é enorme nesse sentido, ainda mais numa escola grande como a nossa. Ele tem 1.503 alunos matriculados esse ano. Então, são 600 alunos de manhã, são quase 600 à tarde, são 350 alunos à noite. À noite também a gente tem a EJA, que é outro tipo de responsabilidade. Na EJA a gente tem na mesma sala aluno de 13 com aluno de 60 anos, na mesma sala. Então, é difícil ser um conflito entre alunos para o professor poder administrar. E o diretor já pensou assim em trabalhar em outra área, tipo atuar? Eu acho que lá atrás, quando eu fui fazer a universidade, então eu trabalhava no banco, eu era bancário, fazia ciências contábeis na Unicentro de Irati, mas eu sempre gostei da educação física, sempre gostei do esporte, e eu não tinha, como eu já tinha passado no vestibular para educação física um ano antes, só que era no período da manhã integral. Como eu estava trabalhando no banco, eu não quis perder o emprego para ter que alterar, né? Sair do emprego para poder ter que morar em Ponta Grossa e estudar. Mas eu gostava do banco, mas sempre foi a minha intenção ser. Eu tenho professores na família também que eram professores de educação física e sempre gostei de esporte, mas então eu achei que a partir do momento que eu entrei na educação física, eu não pensei em outra coisa. Então, a educação física veio também de família, assim? Eu tenho uma tia e um tio que eram professores de educação física. E hoje, quais são as suas maiores motivações para seguir na carreira? De diretor ou de professor? Dos dois. Dos dois. Então, a motivação como eu falei, está onde eu gosto, né? Então, quando eu estou aqui para trabalhar, às vezes não vê o tempo passar. Quando você está numa coisa que você gosta, você não vê o tempo passar, você trabalha porque tem a necessidade, é claro, do salário, né? Todo mundo precisa do salário, cada um tem, mas a gente sabe que alguns trabalham naquilo que não gostam. Então, a motivação minha vem do que eu gosto, que é estar na sala de aula e na direção. E alguma vez teve um problema tão grande que o diretor já pensou, tipo, não, isso não é pra mim? Sim, sempre tem. O problema que mais tem. E eu não digo no sentido de que não é mais para mim. Se eu entrei como diretor, eu tenho que sanar aquele problema que apareceu para mim, né? Então, quando eu entrei, eu sabia que vários problemas viriam e a gente tem que saber trabalhar com o problema a cada momento, né? Mas de desistir não. A gente tem que saber lidar realmente com o problema, não adianta só deixar. Isso. Tem que resolver. E para você, diretor, como é lidar com adolescentes? Sabendo que aí tem bastante, né, complicados. Então, diariamente, agora na hora do recreio, pegamos 2 meninos no banheiro, aprontando. Temos um aluno ontem à noite indo que pega o aluno fumando no pátio do colégio, tem que ligar para o pai, fumando cigarro eletrônico, né? Tem que ligar para o pai, o pai não sabe que o aluno fuma, então ele tem que dar essa notícia para o pai, né? Tentar mostrar para o aluno sobre os males desse exemplo, né, do cigarro. Só que como a gente sabe, o adolescente às vezes entra num ouvido e sai no outro, né? Então eles não acreditam na gente, eles não acreditam nesse poder que a gente tem da palavra de tentar conscientizar eles. Já temos vários casos, vou dar o exemplo do cigarro, que eu já mostrei, já passei reportagem para o aluno e eu já vi posteriormente isso na rua, eles praticando, fazendo uso do cigarro da mesma maneira. Então, é o desafio que a gente está, né? A gente entrou aqui para trabalhar com adolescente, com criança, e é difícil, mas a gente diariamente tenta fazer o melhor. Sim.
E tá cada vez pior, né? Porque uma modinha de um tá aqui, você acha legal, vai e faz igual. Como você falou, é a modinha, né? Eles acham que por não ter o cheiro do cigarro, né? Mas ele inicia da mesma maneira. Às vezes está com um cigarro, pega um cigarro com outro, você não sabe o que aquele outro colocou dentro do cigarro. Hoje em dia pode colocar até maconha dentro do cigarro eletrônico, né? Então você não sabe o poder que ele é, e ali é a porta para o vício, né? É a porta para você chegar num estágio final, até num crack, em uma droga maior. Infelizmente é. Quanto tempo que o diretor tem de carreira? De carreira, então, já são 26 anos que está fazendo esse ano de professor, né? Como eu falei, comecei logo já no segundo ano de faculdade, já tinha aula, eu já peguei aula até quando a minha tia se aposentou, ela deixou as aulas, eu peguei algumas aulas dela. E na direção, como eu falei, já são 4 anos, mas de professor, eu já estou há 26 anos em sala de aula. Existem inspirações que o diretor olha pra e, tipo, nossa, achei legal isso, posso talvez implementar isso na escola? Então, a gente tem cursos, que nem agora hoje à tarde, tem um curso de formadores, que é um curso que a gente... Eu falo por mim, assim, eu vejo vários professores que a gente acompanha, se não fosse esse curso de formadores, às vezes eles não implementavam uma aula diferente daquela maneira na sala de aula. Então, hoje à tarde, até coincidentemente hoje, eu tenho que falar para a minha tutora lá, para a minha formadora, o que eu vou apresentar, para quem que eu vou apresentar e como que eu vou apresentar. Então, eu tenho que apresentar essa aula, eu tenho que filmar essa aula para me mostrar para eles. Então, o que acontece? Muitos professores, eles fazem essa aula porque precisa apresentar no curso, mas só mostra para aquela turma, né? Não faz para outra, já que eu trabalho com isso. Então, eu sou daqueles que, já que estou trabalhando com uma turma, eu vou trabalhar com todas as turmas da mesma maneira, né? Então, a gente tem que tentar fazer sempre o melhor, coisa diferente para motivar o aluno. A gente sabe hoje em dia que a aula monótona tira o aluno da sala de aula, né? A aula, apesar de hoje ter o Educatron, tem várias aulas expositivas com slides, o aluno quer mais. Até antes da pandemia era o quadro negro e o giz, né, e o livro didático. Hoje em dia a gente tem bem mais informações. Até eu fui assistir uma aula esses dias do professor Gilmar, onde ele mostrou a parte era o espectro, ele trabalhou a parte assim, do raio-x, do raio ultravioleta. Então, se ele fosse fazer uma aula dessa apenas com o quadro, o aluno poderia não entender, mesmo ele dando exemplo, o aluno poderia não entender a aula no geral. Como ele trouxe várias coisas, ele trouxe vídeos, imagens do sol se pondo, por que o sol no meio-dia é mais forte que o sol, a gente não consegue ver o sol no meio-dia, a gente consegue ver o sol no horizonte às 6 da tarde. Então, as imagens que ele trouxe, os vídeos que ele trouxe, onde ele deixou a aula muito mais expositiva, foi bem mais dinâmica, e deu para ver que os alunos se interessaram e iam procurar mais sobre aquilo. Então, hoje em dia, a criatividade na aula faz com que o aluno se motive. Sim, porque se for só uma aula ali monótona, a pessoa acaba ficando entediada mesmo. Dispersando, né? Mas hoje em dia que o aluno, o vício do celular, né? Então, você está numa aula monótona, ele quer procurar o celular, ele quer conversar com alguém, ele perde a atenção, perde o foco da aula facilmente. Sim. E para você, diretor, como é trabalhar num ambiente positivo? A gente tem que tentar sempre estar num ambiente positivo, né? A gente sabe que tem pessoas que são, vamos dizer assim, negativas, que levam sempre para baixo, né? A gente tem isso, eu tenho isso na família, tenho isso com os amigos e tenho isso aqui no colégio também. Apesar de eu estar há 4 anos aqui na direção, eu estou do outro lado, eu vejo aquilo que colegas meus faziam antes de forma diferente, né? Não que eu sou diretor, eu sempre falo que eu estou diretor, que pronto que vem eu vou estar na sala de aula junto com eles. Então eu tento passar para eles, para os professores, isso, né? Apesar de a gente estar num outro setor, numa outra função, não quer dizer que eu não seja professor e não entendo o lado deles. Mas a gente começa a ver, né, essa parte negativista de alguns professores, a parte da resistência, voltando a falar da parte da tecnologia, né? O maior problema nosso é fazer com que o professor entenda que a tecnologia veio para ficar e não tenha outra opção. Eles têm que fazer.
O professor não atribuiu os quizzes para você essa semana. Por que não atribuiu? Foi problema da internet? Porque os alunos não fazem. Daí é outro problema. O problema é você atribuir. Daí o problema dos alunos não fazer, a equipe pedagógica, a equipe gestora vai ver o porquê que não está fazendo, né? Se é falta de aparelho, se é falta de internet, se o aluno tem, porque a gente sabe que tem alunos que têm facilidade para trabalhar, tem internet em casa, tem celular, e tem os alunos carentes que não têm, né? Então a gente vê nesse sentido, mas esse negativismo não é nem mais na resistência, né? Ele já acha que não vai dar certo, né? Então esse que é o problema. E tem coisas que a gente entende eles e a gente sabe que não vai dar certo. A gente hoje está com ponto eletrônico. Então, para a professora chegar no colégio de manhã, ela chega e não assina mais o ponto, ela bate o ponto no celular. Mas hoje não tem internet. Isso foi feito para não funcionar. A gente sabe que tem os problemas que nesse tempo vai ter percalços que vai ter dificuldades. E sabe também que são coisas que foram feitas para não dar certo e às vezes não dá certo mesmo. E diretor, para você, como é lidar com os problemas psicológicos dos jovens? Digamos assim. Volta naquela pergunta que você perguntou agora há pouco, quais são as responsabilidades e os maiores problemas. Volto também a falar que após a pandemia, que isso começou a aparecer com mais frequência, né? Coincidentemente, hoje ainda veio um problema para mim. A gente tem um sistema que é o sistema de proteção ao aluno. O aluno que falta, ele vai para o chamado CERP, que é Sistema de Ensino de Proteção ao Aluno. Então, o que acontece? A pedagoga começa a colocar lá as infrequências do aluno, chama o pai, ela coloca lá, daí nesse sistema tem acesso o Conselho Tutelar, assistente social da prefeitura, uma série de etapas até chegar para o Ministério Público, que é o promotor. Então, hoje ainda aconteceu um caso da menina, da aluna não estar vindo, e que o motivo da não estar vindo é a crise de ansiedade. Tá? Então, eu encaminhei, no relatório a mãe diz que a escola tem que ter mais empatia com o aluno. Então, no relatório que eu mandei ali para o Conselho Tutelar, a gente colocou que a gente dá a maior assistência possível, a gente tem empatia com o aluno, porém, a falta do aluno sem atestado médico é um outro problema, né? A gente tenta absorver, tenta pegar, a gente tenta indicar para psicólogo. O ano passado a gente tinha um psicólogo aqui que está fazendo estágio, que a gente trabalhou muito com ele, funcionou bem, levava esse tipo de caso para o psicólogo, ele era estagiário, e faz falta no colégio psicólogo quanto a isso, né? Porque a gente chama os pais, né? Tem pais que não sabem, que o aluno sofre disso, não sabe o que é isso, né? Tem muitos alunos carentes, muitos pais que não entendem, e a gente indica, né, o trabalho um profissional responsável para trabalhar com ele. Mas a gente sabe que é um dos grandes problemas da juventude hoje, a crise de ansiedade, né, devido a fatores pós-pandemia, os alunos ficarem muito em casa, e hoje tem dificuldade. Eu tenho uma aluna, que na verdade eu esqueci de falar anteriormente, mas há um mês atrás eu saí do colégio Alcides, que eu dava aula lá, para pegar as 40 horas, né, porque a nossa diretora saiu. E eu tenho uma aluna lá que ela sofre de crise de ansiedade e ela usa máscara até hoje. Ela tem problema de se aceitar e ela usa máscara por causa da pandemia, ela nunca mais foi para a escola sem máscara. Então, são casos e casos, mas a gente tem que trabalhar da melhor maneira possível sempre. Sim. Antes da pandemia, já, obviamente, tinham pessoas que tinham crise de ansiedade, crise de pânico, só que não era tão falado. Depois da pandemia, que isso se agravou mais. E agora, puxando um pouquinho pro lado pessoal, a gente sabe que o diretor tem viagens e a gente queria saber quais foram as viagens que o diretor mais gostou. Viagens? Gosto de viagens. Então, eu contar uma história, eu torço pro Flamengo. O Flamengo ia para a final do Mundial há 2 anos atrás. Eu guardei dinheiro para assistir. Porém, o Flamengo perdeu no semifinal, não foi. E eu jogava no Marrocos, que era a final do Mundial.
Então eu já estava com a passagem comprada, com o ingresso comprado, só que o único problema é que o Flamengo não estava na final. Então eu não iria gastar todo aquele dinheiro para assistir. Então o que eu fiz? Eu vendi o ingresso, consegui vender ainda a tempo o ingresso, e a passagem eu troquei a passagem por uma outra viagem, que foi a viagem que eu fiz para a Europa ano passado, naquela semana do feriadão que tem em maio, né? E daí eu consegui pegar umas folgas que eu tinha quando eu trabalhei na eleição e emendar uma semana. Foi a viagem que eu mais gostei, que foi para a Europa. E o diretor já viu algum jogo do Flamengo que falou? Já vi vários do Flamengo, já fui em vários. Esses diretores gostam muito do Flamengo. A mim também. E tem alguma outra viagem que o diretor achou tipo, muito marcante? Tem vários, até agora nas férias de julho eu fui para Serra Catarinense, um frio. Hoje está frio, hoje amanheceu com 0 graus lá, já estava uma sensação térmica de -8 quando eu fui para lá. Nossa, meu Deus. E tem a viagem com amigos, eu assisti os Jogos Olímpicos em 2016, quando eu fui no Brasil, eu fui assistir, fiquei uma semana assistindo os Jogos Olímpicos no Rio, as Olimpíadas do Rio, né? Até comentei em casa essa semana que a minha próxima meta assim, de viagem a longo prazo é ir para Los Angeles nas Olimpíadas 2028. Parece que. E é possível, a turma pensa, mas é caro. É só você guardar, é só você conseguir guardar dinheiro, você consegue ir, né? Exatamente. A gente acha que é caro. Até lá na Europa, mas eu fiquei no hotel mais barato possível, onde o banheiro era compartilhado, não tinha banheiro no meu quarto do hotel, que lá para economizar eles fazem muito disso, então é um banheiro para o andar inteiro. Nossa. Então tinha fila para banho, mas a diferença assim de você pagar 600 ou 300 numa diária é você ter um banheiro exclusivo. Como eu fui sozinho, então não era o meu problema, então eu preferi guardar quanto a isso, né? E sempre se programar, comprar antecipado. Que nem uma passagem hoje para você ir para a Europa para ir, se for, vou querer ir semana que vem, daí é R$12.000. Mas se você comprar para ir no ano que vem, ou no final do ano, a longo prazo, quando não é férias, assim, quando não é muito procurado, ela cai para R$2.800, R$3.000 a passagem. Pode ser caro, pode, mas você pode guardar R$400, R$300 por mês, em 2 anos aí e fazer viagem. Exatamente. Daí não fica tão impossível, digamos assim. Se for parar para pensar, tipo, não é impossível, né? Sim. E uma coisa planejada ainda sai mais barato. Exatamente. O planejamento faz toda a diferença. E hoje, quais são os seus maiores objetivos? Pessoais, profissionais? Os dois. Os dois. Então, profissional é terminar agora, né, a gestão da direção, que é no mês do ano que vem, então ele tem mais um ano na gestão. Já deixei claro que eu não vou seguir na carreira, né? Eu não, apesar de me esforçar de estar na gestão, eu não tenho um perfil como outros têm, né? Então eu volto para a sala de aula agora. Então meu objetivo é voltar para a sala de aula quando terminar essa nossa gestão. Como professor de educação física. Como professor de educação física, eu tenho um período aqui no Santo Antônio e outro período no nosso Pinheiros, que é 2 concursos que eu tenho em cada colégio. E agora, como diretor, como assumiu as 40 horas, daí tá só aqui. Isso, estou só aqui dentro. E quais conselhos que você daria para quem está começando nessa área? Na direção? Na direção? Então, até os conselhos que eu estou passando para a professora de Laura, né? Que ela também pegou agora sem terminar, então para ela fazer os cursos que ela precisa. Nesses cursos a gente consegue absorver várias informações, mas é no dia a dia. Você saber o trato, saber de como tratar, né, cada situação, para você não falar uma palavra indevida no momento, para depois você não se arrepender, né, e ter problemas futuros. Sim. É que cada dia você vai aprendendo uma coisa diferente, né? Isso, tem coisas que a gente fez, que a gente não repete, tenta não repetir, né? Porém, você tem que conversar, às vezes, de uma forma mais enérgica com uma situação do que numa outra situação, dependendo de como ela anda, né? Que nem nessa situação do menino que eu falei anteriormente,
estamos aguardando alguém chegar aqui para passar para ela a situação dele de ter encontrado ele fumando no pátio do colégio ontem. Então é uma coisa bem difícil você falar para o pai que o menino de 16 anos... Você tem que E escolher as a cabeça da pessoa de pensar que ninguém ia ver, sendo que ele estava bem no meio do pátio, né? Às vezes não sabe que ele tem os agentes que estão por ali também para nos ajudar. Daí ele nega, daí a gente tem hoje no colégio 64 câmeras que, até se quiserem dar tchauzinho para aquela ali, a gente consegue ver depois e as câmeras ficam dias gravando assim, ela fica uns 7, 10 dias, tem câmera que fica até 15 dias gravando, então a gente consegue depois pegar. Às vezes não consegue, às vezes está no ponto cego aí, mas ela ajuda bastante. Essas câmeras são para ajudar os alunos. Essas câmeras o governo e o colégio investiu para aqueles problemas que a gente teve no passado, aqui até no Paraná, né? Entrar um ex-aluno e matou, acho que duas professoras e um casal de aluno, né? Então é para isso, para a gente evitar problemas externos. Sim. Mas no fim a gente usa bastante elas para ver quem que roubou. Desde que roubou uma caneta do colega, que acontece bastante, né? Até esse caso do cigarro. Exatamente. E se uma criança... É uma pergunta que a gente faz aqui todo o episódio. Quer falar? E se uma criança que falasse que queria ser igual a você no futuro, o que você diria para ela? Então, já tem colegas de trabalho meu que falaram que se tornaram professores de educação física porque gostavam, porque eu inspirei eles. E é bem gratificante, voltando a falar do professor Gilmar, o professor Gilmar fala a mesma coisa do professor Adriano, que é esposo da professora Licéia. Ele fala que ele dá aula de física hoje, física é difícil, né? Não é todo mundo que gosta de física. Ele é um professor de física, isso devido às aulas do professor Adriano. Então, esse dia até nós estávamos numa confraternização de professores, e ele falou isso ao vivo com o Adriano, e o Adriano se emocionou bastante. Então, eu já tive casos também de colegas que foram no mesmo ramo meu, devido a gostar das minhas aulas e também estar na educação física hoje. Deve ser muito É bem gratificante. Sim. Então, muito obrigada, diretor, por ter disponibilizado o seu tempo. E esse foi o nosso episódio. Muito obrigada por ter assistido até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e tchau!